disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Se você crê que Deus tem uma palavra para você, diga amém. Amém. E sempre dando glória a Deus aí. Repita comigo o tema dessa palavra: o cuidado de Deus com o seu povo. Cuidado de Deus com o seu povo. Repita de novo: o cuidado de Deus com o seu povo. Cuidado de Deus com o seu povo. Glória a Deus. Foi isso também que Deus falou no meu coração, tanto hoje à tarde, como agora à noite, sobre o Deus que cuida de nós. O livro que nós acabamos de ler é um livro que fala sobre a saída do povo, a libertação do povo. O Egito simboliza o mundo, né? O faraó simboliza a força do mal, simboliza o diabo. Deus já estava atento a toda a situação. Deus já estava vendo tudo. E Deus se aproximou de um homem que agora era foragido, né? Assassino, foragido. Arrumou um casamento em outro local, provavelmente na terra onde morou o patriarca Jó, que foi daí onde ele conseguiu também ter todo aquele livro que alguns atribuem a Moisés, mas ainda há referências do próprio livro que foi Jó que escreveu. Moisés está trabalhando para um sogro como pastor de ovelhas. E pastor de ovelhas na Bíblia é símbolo daquele que cuida, daquele que está presente, aquele que leva as águas, leva ao pasto, aquele que protege do inimigo e ainda trabalha na manutenção do corpo e da vida da ovelha. Daqui a pouco nós entramos na figura do pastor de ovelhas. Mas a história de Êxodo 3 você conhece muito bem. Havia um arbusto no monte e o nome desse arbusto era Sene. O nosso é Jurema. É diferente, por duas vezes tem um significado. Estou na introdução, que a gente vai ver daqui a pouco. Por isso que você vai me ajudar lendo alguns versículos daqui a pouco, para que a gente consiga desenvolver um pouco mais aquilo que a gente vai tratar. Como Deus cuida bem do seu povo. E pelo fato de Deus ser o cuidador da nossa vida, Deus precisa tratar em especial com algumas pessoas, para Deus usar essas pessoas para nós. E aí Deus usa esse pastor de bicho, cuidador de bicho, Moisés. E Deus disse que tinha visto a aflição do meu povo e tinha escolhido Moisés para livrar o povo dele. Só que Moisés não tem condição alguma de fazer isso. E eu quero dizer também que eu e nem você, a gente não tem condição alguma de nada. Então é igual. E aí onde entra a mão do Deus. A mão do Deus que escolhe, a mão do Deus que capacita, a mão do Deus que envia, a mão do Deus que sustenta e a mão do Deus que ainda faz milagre para onde a gente for. É aí onde entra Deus. Porque a nossa vida nessa terra, tanto ela é passageira como ela é difícil. Mas o diferencial de quem conhece a Jesus e conhece a Deus é que a presença de Deus está conosco. Aleluia. Você lembra que o próprio Moisés, depois de ter experiências com Deus, em Êxodo 32, ele até disse: se a tua presença não for conosco, eu nem irei daqui. Ele já tinha essa experiência de tanto estar na presença de Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Então vamos lá. O povo de Deus foi para o Egito. Com a própria revelação de Deus, os servos de Deus já sabiam. Lá em Gênesis, capítulo 17, Deus disse a Abraão que o povo ia ficar mais de 400 anos no Egito, servindo aos faraó com muito sofrimento. Depois houve uma perseguição muito mais ferrenha contra os recém-nascidos, porque o povo de Deus prosperava. E quando o povo de Deus prospera, quer seja individualmente um crente, ou o povo de Deus prospera, isso traz muito os olhos invejosos. Primeiro de uma pessoa espiritual, que é o diabo. Mas o diabo também usa pessoas. Então é muito importante, você que é crente, ser mais, cada dia que passa, ser mais restrito num negócio chamado de rede social. Se guardar um pouco para essas coisas. Parar de expor demais a sua vida pessoal. Estou de boa, escovando os dentes. Estou de boa, tomando café. Estou de boa, almoçando. Tudo que está fazendo vai dizer o povo.
Então exponha menos a sua vida pessoal, porque você atrairá menos o trabalhar do inimigo contra a sua própria vida. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Aí você diz, qual é a dica que você tem? Simplesmente não tem rede social. Use o Zap. Tá bom demais. Tá bom demais. Tem pessoas que não sabem usar essas coisas, né? E os psicólogos dizem que é um dos motivos de mais ansiedade e estresse são as redes sociais. Por quê? Porque sempre quando você vê alguém na rede social, ele está feliz, está de boa, está cheio de dinheiro e está passeando. Mentira, não tem R$1 no bolso, foi só tirar uma foto. Não tem nada no bolso, está liso, foi tirar uma foto num lugar bonito. E a pessoa acha que a vida do outro sempre é melhor. Isso traz um sentimento de tristeza. O outro sempre tem, sempre vai, sempre possui, e eu não tenho nada. A diferença de nós para o ímpio é que nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso. E nós não precisamos nos depender dessas coisas. Glória a Deus. Isso não estava no script não, mas a gente sabe que Deus usa, né? A gente vai falando. Quem sabe, né? As coisas começaram a acontecer e nasceu um menino muito bonito, né? Que era o Moisés, que seria o libertador. Foi livrado pelas próprias parteiras que desobedeceram o governo, porque nós desobedecemos o governo com alegria. Quando este desobedece a palavra, o próprio Pedro, lá em Atos, diz: obedeceremos antes a Deus ou aos homens? É claro que obedeceremos antes aos homens. O nome Moisés, você aprendeu na escola dominical, significa tirado das águas. Mentira. O contexto é que ele foi tirado das águas. Mas o nome dele é até de origem incerta. Provavelmente ele vem do egípcio Mesu, que significa criança ou filho. E do hebraico transformou em Moshe, M-O-S-H-E, Moshe. Então esse Moisés significa criança ou filho. Esta criança foi tirado das águas. E a deusa das águas, que é a deusa Ator, que é a mãe dos faraó, ela representa a sexualidade e a maternidade. E o templo dessa deusa se encontra na beira do rio Nilo. E dizem que o lugar onde essa deusa caminha é entre os juncos que estão na beira do rio Nilo, que é o local onde colocaram o cesto com Moisés dentro. Não colocaram o cesto de Moisés boiando no rio, não. Colocaram escondido dentro do mato, da cana de junco que estava próxima ao rio. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Falta só mais 26 amém. Se o nome, olha a prova, nas próprias palavras egípcias, que o nome Moisés significa filho. Existe um Deus chamado Ramsés, que é a junção do Deus Ra com o nome de Moisés, que é filho. Por isso que o nome Ramsés significa filho de Ra. O nome Tut, Moses, o nome do Deus é Tot, ou Tut, e com Moisés. Então, filho de Tot, que é Moisés significa filho. Olha que coisa interessante. Você sabia disso já? Não, né? Eu sabia. Aí eu trouxe para vocês ficar sabendo também. Glória a Deus. Segundo a mitologia, essa deusa, ela prevê o futuro de que os recém-nascidos vão nascer. Então Moisés, para filho de Faraó, é um filho dos deuses. Então Moisés era alguém especial. E ela precisava que alguém cuidasse dele. Como nós servimos ao Deus da providência, Deus providenciou que a ama de leite de Moisés fosse a própria mãe dele, sem a filha de Faraó saber que ela era a mãe dele. E por que Deus fez isso? Não só por causa da família ou pelo amor da mãe e do filho, mas porque Deus queria que Moisés tivesse a cultura do povo hebreu, porque ele iria perder essa cultura se ele não tivesse uma mãe hebreia. Então Moisés cresceu sabendo que ele era um hebreu, que ele era do Deus Yahvé, que ele era do Deus Todo-Poderoso, mas ele era também um príncipe do Egito. Olha como Deus trabalha de forma antecipada só para dar um livramento a mim e a você lá na frente. Toda essa história de Moisés é só para Moisés ter acesso ao palácio do faraó, porque ele é príncipe, ele entra lá na hora que ele quiser. Porque outra pessoa não teria acesso de maneira alguma. Olha como Deus faz. É por isso que Deus converte músicos, é por isso que Deus converte ator de novela, Deus converte políticos poderosos, para que a palavra de Deus entre aonde muitos dizem que ela não pode entrar. A palavra de Deus é poderosa para libertar e para salvar. Para sair dessa introdução e desse contexto, Deus fala com Moisés, chamando duas vezes, Moisés e Moisés.
E toda vez que Deus fala conosco, chamando duas vezes, é especial esse chamado. Me ajuda aí lendo um versículo, melhor, 6 versículos. O primeiro é Lucas 10, 41. Lucas 10, 41. Quem achou pode ler. Pode ler. Diz assim, 41. Respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Aprenda uma coisa. Todas as vezes na Bíblia que Deus chama alguém pelo nome duas vezes, existe algo que precisa ser consertado, endireitado na pessoa que Deus está falando. Existe uma urgência na vida daquela pessoa que tem que ser consertado. E como Deus está falando, quem vai consertar? É Ele mesmo. Deus está agindo. Na vida de Marta era uma preocupação e uma ansiedade por tentar agradar a Deus, mas da maneira dela. E tem hora que nós corremos para um lado e para o outro, achando que Deus está se agradando dessa agonia toda. E o que a gente precisa fazer é apenas dobrar o joelho e orar. E Maria, ela deixou a casa de lado e veio para Jesus para ouvir a palavra. Então o que Marta precisava naquele momento era palavra de Deus. Por isso a importância de você sair do seu lado. Muitas vezes, como disse aqui o pastor Tiago, com criança doente em casa. Deixou a esposa em casa, correu para cá, mas aqui tem uma palavra para ele, tem uma palavra para você, tem uma palavra para cada um daqueles que negaram algumas coisas, não deixando a bagunça em casa, mas negaram algumas coisas para estar aqui. Porque existe algo importante na palavra. Ela ajusta, ela endireita, ela alimenta, ela nos renova, ela nos levanta. E nunca será em vão a tua vinda até um local como esse. Glória a Deus. Próximo texto que Deus falou mais uma vez, duas vezes o nome, Lucas de novo, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22 e 31. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos tirar como trigo. Muito bem. Esse cirandar aí não é ciranda de roda, de dança não. Esse cirandar aí é peneirar. Então Deus está dizendo: Simão, eu vou te dizer uma coisa. Satanás quer chacoalhar você, jogar você de um lado e para o outro e tentar acabar com a tua vida. Mas eu não deixei. Então Jesus está adiantando a Simão e dizendo o que a ele? Eu te dei um livramento de morte. É isso que Deus está dizendo a Simão. Então todas as vezes que Jesus, Deus, fala com a pessoa chamando o seu nome duas vezes, é alguma coisa na vida dessa pessoa que está acontecendo da parte do Deus Todo-Poderoso. O primeiro era que ela precisava da palavra. O segundo é que ele acabou de receber um grande livramento. Terceiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Muito obrigado. Já nesse contexto, era uma pessoa que estava se convertendo agora. O que perseguiu Saulo é chamado de um aguilhão, uma ferramenta que o Senhor usa aqui como figura de espantar o boi, de tanger o boi ou de puxar o boi. Ela era uma lança que tinha duas pontas, uma para frente e encostada a ela uma para trás, usada para os bichos. Então Jesus derruba Paulo e chama ele pelo seu nome hebraico, que é Saul. Não tem o O no final, mas aportuguesado ficou Saulo. É o mesmo nome do rei Saul, é o mesmo nome. Então ele chama o perseguidor da igreja pelo nome duas vezes: Saulo, Saulo, você está me perseguindo. E naquele mesmo momento, impactado pela glória de Deus, ele se converte. Mas para se converter, ele ficou cego e teve que entender que ele depende de Deus para enxergar. Todas as vezes que Deus fala conosco pelo nome duas vezes, Ele quer fazer uma grande obra na nossa vida. Eu ainda tenho três nomes, mas eu quero contar a você a minha experiência. Estava assistindo um cantor, né? O cantor estava cantando, ele disse: peça a Deus
para falar com você de voz audível. O que é voz audível? Não é Deus falando no meu coração, nem na minha mente, nem usando você e nem lendo. É Deus falando no ar. A voz dele no ar falando comigo. Eu disse, eu vou pedir, vai que Deus vai e fala. Aí eu pedi a Deus em oração só uma vez. E numa tarde, a hora era 13h34 da tarde. Eu estava deitado, cochilei depois do almoço. Estava deitado, de repente, dormindo, uma voz fez, Marcos. Na hora que fez, eu abri na hora. Era uma voz que eu nunca vou conseguir imitar. Por mais que eu tente imitar, mas era uma voz muito boa de ouvir. E eu dei uma olhada para a cozinha, vi minha irmã, eu disse, esse é alguma coisa de Deus. Eu acho que eu ouvi o meu nome. Aí fui cochilando de novo, fui apagando. Quando eu estava apagando, já ficando profundo sono, aí a voz, Marcos, chamou o meu nome 2 vezes. Quando eu olhei o horário, 13h34, eu entendi o que é. Vou-me embora por 5 de oração, fazer a obra de Deus, porque Deus está me chamando para fazer a obra dele. Experiência gloriosa. Aí eu transmito aquilo que o cantor disse, peça a Deus também e vai que ele fala. E como é que você ouve essa voz? Não ouve com a orelha, nem ouve com o ouvido. Se ouve da cabeça até os pés. Quem sabe o que é um home theater? Um home theater, né? Tem aquelas caixinhas pequenas, né? É como se você colocasse uma caixinha dessa em cada parte do corpo. O corpo tremia quando você ouve. E ele chamou pelo meu nome. Isso é uma bênção, é um privilégio, mas você pode passar por essa mesma experiência do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Repito, todas as vezes que Deus te chama, Ele quer fazer alguma coisa em você, ou através de você. Quarta pessoa, a quarta seria eu, mas eu em relação à Bíblia vale pouca coisa. Então a quarta pessoa, Gênesis 22:11. Quem puder ler aí. E outro já abre em Gênesis 46:2. E o último em 1 Samuel 3:10. Para a gente sair dessa primeira parte. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Muito bem. Veja que o que é que Deus fez com Abraão, chamando ele pelo nome 2 vezes? Deus simplesmente aprovou Abraão. Deus havia provado Abraão. Abraão estava sendo aprovado e Deus estava providenciando o cordeiro que Abraão não estava vendo, mas estava do lado dele. Olha o que é que Deus estava fazendo. A voz da aprovação, quando olha para mim e para você e chama pelo teu nome 2 vezes, está dizendo, você está aprovado. E só é aprovado quem passa pela prova, né? E passa pela prova dando glória a Deus, como disse o cantor Lázaro, que morreu com mosquito. Se não me engano foi de Covid. Gênesis 46, versículo 2. Depois 1 Samuel 3:10. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. Jacó é um homem, um grande homem de Deus, cheio de mistérios, cheio de encontros com Deus. Um homem que batalhou, foi perspicaz em tudo, correu atrás daquilo que ele queria, tinha desejos e sonhos, pedia a Deus descaradamente, eu quero isso, quero aquilo outro, e Deus lhe deu tudo o que ele queria. E ainda multiplicou as suas ovelhas, ele foi riquíssimo, teve quantos filhos? 13 filhos. É porque 12 fica mais famoso, porque são as 12 tribos de Israel. Mas ele teve uma menina também, chamada Diná. Teve 13 filhos e 12 se tornaram a tribo de Israel. Então Deus está chamando Jacó só para quê? Para intitular o povo de Deus pelo próprio nome dele. O povo de Deus é chamado de o povo de Jacó, é chamado de Israel, que é o próprio nome dele. E significa que quem nos dá o título é o Deus Todo-Poderoso. Os homens podem até reconhecer, podem até achar engraçado, podem até chamar você pelo título, mas o título é dado por Deus. O título de presbítero, evangelista, pastor e etc. Eu estava no trabalho, eu trabalho de madrugada. Eu estava lá no trabalho, pastor Raul, uma madrugada, uns 4 anos atrás. Aí o Espírito Santo me disse, hoje eu estou te dando a unção de evangelista. Eu digo, opa, glória a Deus, eu sou pregador da palavra, tem que ter essa unção mesmo. Eu recebi de madrugada, desceu do céu e veio para mim. 3 meses depois, o meu pastor me chamou e me deu esse bota amarelo de evangelista, sem saber de nada. Então quem faz as coisas é Deus primeiro, não é o homem. Quem está crendo nisso? Não vou gritar não, é ponto de ensinamento. Não vou gritar, não vou nem aí não vou gritar não. É Deus quem faz as obras. É Deus quem faz todas as coisas. Nós só temos que entregar e fazer a vontade de Deus.
muitas vezes essa vontade ela vai inquietar muita gente. Pode ser na família, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, mas a vontade de Deus ela precisa ser feita, ela precisa ser realizada. Último texto sobre Deus chamar duas vezes, 1 Samuel 3:10. Então veja o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Semelhante a Saulo, Samuel também não tem experiência sobrenatural com Deus. É como se ele estivesse se convertendo agora. Ele é um filho de crente, que sabe fazer tudo na igreja, mas não tem experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus é o desviado ali, que ensinou a ele que aquela voz era Deus. E perceba que Deus só desenrolou a revelação para Samuel quando ele aprendeu com o pastor Eli o que é que tinha que dizer para a voz. E o que é que tinha que dizer para a voz? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha só. E significa que a obra de Deus na nossa vida só se desenrola quando nós nos submetemos como servos diante de Deus. Nós somos servos de Deus. A gente não ora mandando em Deus. Deus, eu quero isso, eu determino aquilo, o ano que vem eu vou querer aquilo. A gente não pode, não tem autoridade nenhuma, nem direito, nada. Nós somos servos. Quando ele se submete a Deus, o que é que Deus fala com ele no versículo 11? Eis que farei uma coisa tão grande em Israel, que qualquer que lhe ouvir, lhe tinirão ambas as orelhas. Sabe o que era essa coisa grande? Era simplesmente roubar a arca da aliança, usando os filisteus, tirar a vida de Eli, Hofni, Finés, até o menino novo morreu. Quer dizer, a mulher, a mãe dele, o menino ficou vivo. E se chamou e acabou, né? Acabou-se a glória. Deus estava dando uma repaginada no povo de Deus, porque a corrupção estava grande. E de vez em quando Deus faz isso, né? Deus dá uma passadinha na igreja, morre uns 18, se desviam uns 20, alguns desistem da obra. É Deus fazendo a limpeza. Só que a limpeza que Deus queria que fosse feita não era essa. Essa é a limpeza à força. A limpeza que Deus quer que seja feita é que a gente decida orar, decida se humilhar, decida se santificar para Deus derramar a sua graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse processo, Moisés se aproximou de Deus, ele foi arregimentado por Deus. Como eu tenho que adiantar aqui algumas coisas, porque eu tenho que chegar aqui no nome de Deus. Então eu vou pular algumas coisas aqui e vou falar só sobre a sandália, né? Quando Moisés se aproxima do arbusto, não olhando para ele, Deus diz: tira as sandálias, os sapatos, as alparcas dos teus pés, porque o lugar, o ambiente que você está aqui agora é santo. Não é que o Monte Sinai é santo, é porque Deus está lá. Você entende isso? É porque Deus está lá. Então, o ambiente que eu estou aqui é santo. Então, tira as sandálias. Para você entrar no museu, por exemplo, lá em Petrópolis, né? Você tem que colocar uma pantufa para não arranhar a cerâmica. Para entrar na casa da vovó que passou a cera agora no chão, tem que tirar o chinelo. Senão o negócio complica. Para não entrar com uma sandália suja. Então, o que significa isso? Como é que Deus vai mandar tirar a sandália no monte que já tem terra? Deus não passou o aspirador no monte. Sapato significa procedimento. Quando você anda, você suja os sapatos. Você não vai dormir de sapato, vai sujar o lençol da cama. Você vai tirar o sapato. Porque é um ambiente de descanso, um ambiente sagrado, um ambiente onde você vai relaxar. Sapato ou sandália significa como você tem andado, o teu procedimento. Tanto é que lá em João 13, quando Jesus lava os pés, ele lava só os pés. Porque os pés estão sujos por causa do andar diário, que é o nosso procedimento. Então, quando Deus olha para Moisés, ele diz: Moisés, deixa todo o teu caminhar para trás. Quando alguém entra na minha presença, a partir de agora vai entrar completamente purificado. Se desfaça de você mesmo, ou seja, fique desnudo na presença de Deus. Coloque para fora os seus pecados, coloque para fora tudo que você tem. Lembra do homem da mão mirrada? Quando Jesus chama ele para o meio e diz: estenda a tua mão. Provavelmente a mão dele estava escondida, porque ele estava com vergonha, a mão dele era torta. Estenda a tua mão. Então, quando ele tira a vergonha dele para fora, estenda a mão fica boa, assim como a outra. Então, na presença de Deus, não dá para estar tapeando. Senhor, tu sabe que eu tenho sido fiel. Não, muda essa linguagem de fiel para tu sabe que eu tenho sido infiel e que eu não necessito, e que eu não mereço a tua graça. Mas perdoa os meus pecados. Até aqueles que eu acho que eu nem peco, mas eu acho que eu pequei, perdoa os meus pecados. Esse é o verdadeiro servo de Deus.
O apóstolo João disse que se nós dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos e a palavra dele, ela não está em nós. Então é preciso humilhação diante de Deus. Nunca ore como Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Maria disse a mesma coisa. Só que ela disse chorando, ajoelhada e beijando os pés de Jesus. Olha a diferença. A humilhação nos sustenta de pé na presença de Deus. Glória a Deus. Quem pode ler para a gente? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. E outra pessoa, por gentileza, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eclesiastes 5, não é? Isso. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina demais o ouvir do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabeis o que faz mal. Alguém aqui, quando era católico, já foi visitar o Padre Cícero lá no Ceará? Alguém foi ou não? Ninguém foi, não? O senhor já foi, né? Ou então a cruz da menina ali perto, né? Antes do caminho, a cruz da menina. Quando você chega lá naqueles museus, tem um monte de pedaço de pé, né? Pé, mão, braço, de cabeça, né? Que o pessoal coloca e faz a promessa. Lá na cruz da menina também tem. Guardar o pé aqui não é igual aquele negócio lá. Você faz um pé de madeira e guarda o pé. E também não é colocar o pé debaixo da cadeira. Vou guardar o pé debaixo da cadeira. O que ele está dizendo aqui é: você tem que estar atento a ouvir, atender e obedecer. Não ficar apressado para fazer as suas coisas do seu jeito. É isso. Traduzindo para a nossa religião, também é um bom comportamento nesse momento. E não ficar para lá e para cá, mas se guardar para o que é principal, que é ouvir a palavra. Quando Jesus diz para Marta, 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 é o mesmo que ele está dizendo, guarda o teu pé, ou seja, senta aqui para ouvir a palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto